Em nosso resgate de hoje, estaremos apresentando uma palestra que o Lindomar Silva fez no dia 9 de maio deste ano para os alunos da Escola Macionilha Montijo. Confira. Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você. Com a chegada do Inácio Corrêa Pamplona, ele veio para cá com mais ou menos 100 companheiros. Aqui não existia nada, só tinha as tribos indígenas que ficavam lá na tribo e tinha os negros que ficavam no quilombo. O quilombo ficava entre o rio Bambuí e o rio da Perdição. Nesse local aqui, nessa região aqui, não havia ninguém, não tinha morador, tá? Então chegou esse Inácio Corrêa Pamplona e construiu uma igreja lá no alto, onde está aquela igreja lá. Essa igreja aqui, ó. Ele construiu essa igreja chamada Matriz Santana de Bambuí. Ela foi construída em 1769. E ele construiu essa igreja com recurso próprio, com os escravos que ele tinha, dinheiro do bolso dele, dá como protetora da igreja a senhora Santana. Ele trouxe uma pequena imagem e construiu essa igreja e doou para quem quisesse construir um terreno no entorno da igreja, em volta da igreja. Uma área de 3 quilômetros em volta da igreja, quem quisesse construir era de graça, não precisava nem de comprar o lote. Ele já cedia uma área ali, a pessoa construía. Foi aí que surgiu Arraial, chamava Arraial de Santana do Bambuí. Foi o primeiro nome daqui do nosso arraial. A gente vai ver agora, essa igreja, ela não existe mais. Ela foi demolida, foi desmanchada na década de 60. O padre que tinha aí na época, o Monsenhor Aparecida, achou que a igreja não estava boa, que poderia cair, e resolveu desmanchar essa igreja para fazer uma nova. Esse aqui é o altar que tinha lá na igreja, bem diferente do altar de hoje, né? Aí esses homens que estão aí, nenhum aí é santo, não. Eles estão aí para desmanchar esse altar, para desmontar esse altar, que depois foi vendido lá para o estado de São Paulo. E a nova igreja, no lugar daquela que foi desmanchada, foi construída, essa aí vocês conhecem, ela está lá no alto lá, né? Matriz de Santana, nova Matriz de Santana, só que ela mudou a posição. Aquela que a gente viu antes, ela tinha a frente voltada para o cemitério, e essa aí, a frente dela é voltada para o centro da cidade, mais ou menos no rumo do Santuário São Sebastião. Depois vocês observem isso, a hora que vocês estiverem lá, observe que a frente dela está para o centro da cidade. E essa igreja é que está ainda servindo aí a população católica de Bambuí, né? Depois da construção da igreja, de 1769, muita coisa aconteceu, né? O arraial virou uma vila, tá? E depois, em 1886, a vila virou cidade de Bambuí, no dia 10 de julho de 1886. Vai completar agora, nesse ano, dia 10 de julho, 138 anos de emancipação política, quando deixou de ser vila e virou cidade de Bambuí. E era uma vila pequena, depois virou uma cidade também pequena durante muito tempo, uma cidade muito dependente de leite que era produzido, carne, né, pequenas plantações de mandioca, de milho, de arroz, de feijão. Era uma cidade, e ainda hoje continua, né, agrícola, agropecuária, com agricultura. E com a chegada
Vocês estão vendo aí, ó, a estação ferroviária. Em 1910, chegou aqui em Bambuí a ferrovia. Antes da ferrovia, o transporte de pessoas e de carga era feito através de cavalo, né? A pessoa usava cavalo, mula, burro, ou então um carro de boi, quando tinha uma carga maior para transportar. Era tudo muito custoso, não tinha estrada, muito difícil, na época de chuva principalmente, era muito trabalhoso transportar qualquer tipo de carga, mesmo porque um animal, ele consegue carregar aí, no máximo, com o cavaleiro, ele consegue carregar mais ou menos uns 60 quilos. Então era pouca carga. Aí surgiu o carro de boi já carregava um pouco mais, mas não tinha estrada e um carro de boi também não fazia uma viagem longa. Com a chegada da ferrovia, em 1910, o progresso foi muito grande. A cidade desenvolveu, apareceram indústrias, indústria de laticínio, fabricar queijo, manteiga, né? E também indústrias voltadas para o abate de suínos, né? Carne de porco, carne de boi, de gado, né? Então a cidade desenvolveu com a chegada da ferrovia. Foi um marco importante na história de Bambuí, a chegada da ferrovia. Até 1980 e poucos, a ferrovia ainda transportava passageiro. Aqui em Bambuí passava um trem chamado misto, que transportava passageiro e carga. Tá? Tinha alguns vagões para passageiro e alguns vagões para carregar carga, todo tipo de carga. Inclusive carregava boi para ser abatido em Campo Belo e em outros locais aí. Foi um fator muito grande de progresso aqui para a cidade. Hoje a ferrovia continua passando no mesmo lugar, porém só transporta carga e não traz nenhum benefício para a população. Uma forma de trazer algum benefício, e a gente tem trabalhado, tentado e lutado para ver se consegue, é um trem turístico ligando Bambuí até Campos Altos, uma vez por semana, para que possa transportar passageiro para conhecer as maravilhas que é ali o Alto da Serra. A gente um dia ainda vai conseguir ainda, se Deus quiser. Aí mais uma foto mais recente. Qual é o impedimento? O que eles falam? Por que não pode ter? Olha, na verdade, é uma ideia, um projeto que eu tenho de algum tempo, mas como eu não tenho nenhum cargo político, não tenho, isso depende de vontade política. Teria que juntar o secretário de Cultura de Bambuí, o secretário de Cultura de Itapiraí, de Campos Altos, reunir os três, fazer um projeto e encaminhar para a Vale, né, que é a que administra a linha, e mostrar que hoje a ferrovia só traz transtorno para a população e que não tem nenhum benefício, e que uma forma de beneficiar seria colocar um trem turístico uma vez por semana, com carro, restaurante, dava uma parada em Itapiraí, chegava lá na cachoeira, subia a serra, fazia o zigue-zague que tem lá na serra, passava no túnel, chegava em Campos Altos, vai lá no santuário, ficava o dia inteiro para fazer tenho certeza que viria gente de Lagoa da Prata, de Formiga, de Arcos, para fazer seria um fator importante de progresso para o turismo daqui, tá? Mas e como eu não tenho... Você chegou a apresentar esse projeto? Não? Hein? Essa nova gestão, você já chegou a apresentar esse projeto? Nem me procuraram ainda, eles não têm nem notícia desse projeto, entendeu? Eu já tentei com outras administrações, mas sem sucesso, porque falta vontade política, entendeu? E é uma coisa que não fica caro. Provavelmente você vai ter que comprar uma locomotiva, uma Maria Fumaça, né? E alguns vagões, que não é difícil de conseguir, existe, né? Restaurado. 5 vagões, um vagão restaurante, 4 de passageiro, uma locomotiva, Maria Fumaça, né? Para subir aí e fazer esse percurso. Era só juntar esses 3 secretários, montar o projeto e bater em cima, né? Pedir recurso no Ministério do Turismo,
quem sabe para comprar locomotiva e essas coisas assim, e pôr para funcionar. Mas ainda não perdi a esperança não. Um dia eu tenho outras ideias que seriam importantes para aqui também. Acho até que cabe a gente falar aqui. Eu teria, aqui em Bambuí a gente tem um grande envolvimento de congado, de folia, entendeu? Então eu tenho um projeto para construir aqui em Bambuí o primeiro congódromo do Brasil. Como existe lá o sambódromo, né, para o samba, aqui seria um congódromo. Eu até pensei no local ali, atrás da Rocinha, canaliza o córrego, cobre o córrego, deixa uma avenida bem larga, com arquibancada dos dois lados, com cantina e alojamento por baixo. Lá na frente um palco com a concha acústica, tá? O pessoal fazer evolução, por baixo um camarim. E serviria para quê? Não só para o congado, serviria para a feira, para tirar ela da praça, que não é um local adequado, serviria para o desfile de 7 de setembro, a gente assistir sentado, o carnaval, chegada de corrida, largada de corrida, cavalgada. Seria um centro de eventos da cidade. Ideias que a gente tem, mas não tem como colocar em prática porque não depende só de mim, né? Aliás, depende de muitas outras coisas, inclusive da política, né? Depois, a gente tinha aí um progresso, né? A população, a maioria da população não estudava, ou estudava apenas os primeiros 4 anos, chamava antigamente, era primário, hoje é fundamental, né? Era o curso primário, durava 4 anos apenas, era um curso muito bom, o aluno aprendia muita coisa, quando ele tinha oportunidade de frequentar a escola. Na maioria das vezes, na idade de vocês, quantos anos vocês têm? 7, 8, 9, 10 anos. Na idade de vocês, ao invés de estarem na escola, vocês estavam trabalhando na roça, ajudando o pai a lidar com o gado, entendeu? Hoje não, hoje vocês têm o privilégio de estar na escola, de aprender, de evoluir, não é isso? Mas antigamente era muito mais difícil. Então, para que essa situação mudasse, foi construída aqui a primeira escola, o Grupo Escolar Zé Zamora. Esse aí é o prédio antigo, o primeiro prédio. Ele ficava ali onde é a Fonte Luminosa. Inclusive, lá na Fonte Luminosa, quando vocês passarem lá, vocês vejam um painel que tem lá, pintado, tem uma pintura feita desse prédio aí, que foi o primeiro grupo escolar de Bambuí, construído para ser escola, né? Isso aí ficou aí, funcionou até 1930, depois passou para o prédio atual, esse aí, ó, a Escola Estadual Zé Zamora. Funcionou aí a partir de 1930, nesse prédio novo aí, um prédio próprio para funcionar a escola. Antes, as escolas funcionavam nas casas, num galpão alugado, na fazenda, na sede da fazenda, e só em 1914 é que foi construída primeiro prédio de escola em Bambuí, que foi a Escola Zé Zamora. Aí o prédio atual, com a pintura ainda original, que é azul e branco, nunca foi amarelo, tá? E é um erro você mudar a cor dos prédios. E aí depois precisava de quê? A cadeia municipal, o fórum e a sede da Câmara, que era quase que a mesma coisa que a prefeitura, funcionava em prédios separados, em prédios precários. Aí em 1922 foi construído aí esse prédio. Vocês estão vendo a igreja antiga lá, ó. Tá vendo ali? Ela está voltada para o cemitério. Estava lá no alto, a antiga, que foi desmanchada. Então aí esse prédio foi construído para ser a sede da Câmara, o fórum e a cadeia. Aí na parte de baixo aí tem grades onde as pessoas ficavam presas, né? Que as pessoas que faziam as coisas erradas tinham que pagar uma pena, e era aí nesse prédio aí. Então outro fator de progresso. Esse aí está aí também, esse aí está na cor. Ele era amarelo mesmo e continua amarelo até hoje. E a antiga cadeia, aí está falando que é a atual Câmara, mas a Câmara não está aí mais não. A Câmara já mudou para outro local. Esse aí, ó,
é um poço que tinha aqui no centro da cidade, o chamado Poço do Jacaré. Quando vocês ouvirem aí o hino de Bambuí, vocês vão ver lá uma referência ao Poço do Jacaré. E esse poço aí está sendo aterrado. Tem umas crianças brincando ali, aproveitando. Ele é lá no centro, no fundo ali do Banco do Brasil e da prefeitura. Era um poço enorme. Então ele foi aterrado porque no começo, quando a gente tinha aqui a vila de Bambuí, o pessoal pegava água nesse poço para beber. A água era limpa. Mas depois, com o passar do tempo, quando canalizou a água, em 1934, por aí, não precisava mais da água, o que aconteceu? Começaram a jogar lixo. Morria um animal, jogava lá, a água ficou imprópria, ficou com um mau cheiro terrível. Aí, ao invés de educar a população, limpar e manter, resolveram aterrar, o que foi uma pena, e que o autor do hino ficou bastante chateado, e com razão, porque ele cita um poço do Jacaré, que hoje não existe mais, ninguém sabe onde é, né? E aí, como a vida não é só trabalhar, né? Precisa também de diversão e também fator de progresso, né? O Parque de Exposição, primeiro Parque de Exposição, as barracas eram feitas de madeira, coberta de capim, tá? Aqui a arena e as barraquinhas, tá? Esse é o começo da exposição de Bambuí. Hoje o local lá está bem modificado, né? E aí, ó, na época tinha, no começo, nas primeiras exposições, tinha cavalgada, né? Concurso de Amazonas, concurso de leite para ver qual a vaca que dava mais leite, concurso de qualidade, de raça, de animais, de boi, de porco. Era uma exposição agropecuária. Hoje virou apenas festa, shows, né? Não vê mais nenhum. São poucos animais, às vezes, algum boi, algum cavalo de raça, e alguns prédios que ainda estão de pé milagrosamente lá, né? Cantinho do Céu, panela de pressão que há muito tempo não usa. Existia uma separação de classe, os mais abastados, os mais que tinham dinheiro, ia para o Cantinho do Céu, no show, e os trabalhadores que não tinham condição de pagar o ingresso para entrar no Cantinho do Céu, ia para onde? Ia para a panela de pressão. Lá o ingresso era baratinho, era do lado, menor, e era um forrozinho, né? Então, existia, ainda existe, hoje é mais dissimulado, mas antigamente era mais descarado a separação de classe, né? E aí, outra curiosidade importante que era bem diferente dos dias atuais, os desfiles de 7 de setembro, veja bem, a elegância das moças da escola Domicília Torres, uma escola que tinha para formar professoras, tá? As alunas tinham um uniforme muito elegante, né? Com gravata, aí elas às vezes usavam luva, os moços às vezes usavam terno, e só curiosidade para vocês verem como que as coisas vão mudando, né? Hoje é totalmente diferente. Os moços desfilando de terno, ó, descendo ali em frente ao Bambuí Clube. Bambuí Clube está logo aqui. Aquelas casas ali já não existem mais, ó, já foram demolidas. Veja bem aí o Colégio Belmiro Alves Pereira, que já não existe mais, que é onde eu estudei e fui professor também. O desfile era muito bem preparado pela diretora, só para curiosidade, para que vocês vejam como que eram os desfiles antigos. Um outro fator importante de progresso e de lazer, né? Aqui nesse prédio funcionou o Cine Teatro Bruno. Esses dias para trás a gente contou a história desse Cine Teatro Bruno. E nesse prédio de cá, aqui, funcionou o Centro Operário Bambuiense, que era um clube de lazer, onde as pessoas tinham lá ping-pong, hora dançante. Esse voltado para a classe, ainda existia separação. Esse aí voltado para a classe mais baixa, chamava Centro Operário, porque quem frequentava eram os operários bambuienses. Existiu o da classe mais alta, que era o Bambuí Clube, né? Antes Clube Social de Bambuí. Então existia. Hoje a coisa está mais dissimulada, né?
Mas aí aparece o chamado bullying, né? Que a gente fica indignado, o chamado bullying, o chamado agressão racista e outras coisas mais que, quando era separado, ficavam uns de cá ou de lá e não acontecia. Agora misturou tudo e acontece os atritos. Teve uma época que a nossa praça principal, chamada Praça Coronel Torres, tinha umas árvores chamadas ficus, e elas deram uma praga, uns mosquitinhos, miudinho, caía no olho da gente e ardia muito. Era terrível. Aí eles cortaram as árvores, veja bem como é que ficou o jardim, ó, sem árvore nenhuma, está parecido com o de hoje, com muito pouca árvore, né? Mas depois foi plantada e cresceu, aí essas árvores cresceram, tá vendo a diferença que era a praça? Hoje a gente não tem mais esses canteiros, essas árvores aí foram retiradas. Aqui tinha até uns vasos aí na esquina, que também já não existe mais, e mudou tudo. Depois, outra obra importante, o Hospital Nossa Senhora do Brasil. A gente tinha aqui uma casa de saúde que funcionou lá onde está o CEMEI Hélio Teles. Lá antes foi um pouco antes, foi um matadouro municipal, e depois do matadouro, esse matadouro foi desativado e virou uma casa de saúde. Essa casa de saúde foi o primeiro hospital de Bambuí. Ele funcionou até 1934, quando foi inaugurado esse hospital aí, que era só aquela parte de cima, mais antiga. Aquela parte de baixo, onde está os ambulatórios, não existia, ela é mais recente. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui é nova. Essa capela também não existia no primeiro hospital. Foi construída pela irmã Lília, que era uma religiosa que tinha no hospital até a década de 80. Algumas irmãs ajudavam na manutenção do hospital. Fazem muita falta para aqui, para Bambuí. E aí, outra igreja importante, bonita, né? Seria uma atração turística, se a gente tivesse aqui um circuito turístico interno para levar as crianças, para vocês conhecerem como que é a igrejinha, como que é o cruzeiro lá no alto, como que é o santuário, como que é a igreja da Medalha aqui do bairro, né? Se a gente tivesse aí um circuito turístico, seria interessante. Se vocês conhecem, né, o santuário, uma das mais belas igrejas aqui da região, com algumas pinturas que foram feitas por um padre italiano chamado Agostinho Capucci, um belo templo, né, que foi construído ao lado do antigo ginásio Antero Torres, que foi a segunda escola construída em Bambuí. Depois do Antero Torres, nós tivemos a escola Dr. Antônio Torres, e depois essa escola que a gente vai ver agora mesmo as imagens dela. Aí também a igreja presbiteriana. Aqui em Bambuí nós temos outras religiões, não apenas o catolicismo. Nós temos os protestantes e temos os evangélicos. E aí essa igreja é dos protestantes. Tudo é história que a gente está falando. Essa é a parte interna da igreja dos protestantes, tá? E aí a igreja do Rosário. A igreja do Rosário lá no alto, chamado Alto do Cruzeiro. Também é uma igrejinha interessante, com uma bonita imagem de Nossa Senhora do Rosário, que foi restaurada. Quando vocês forem lá, vejam, observem a imagem de Nossa Senhora do Rosário. Aí o interior da igreja, ela era bem pequena, hoje ela está um pouco maior, mas ainda é uma igreja pequena. E aí a igreja aqui do nosso bairro, né? Bairro Lava Pés, a igreja Nossa Senhora das Graças, foi construída pelo padre Dermeval. Até pouco tempo, o padre Dermeval estava sepultado aí no adro da igreja, do lado de fora. Não sei se vocês lembram de ver lá uma sepultura. Era do padre, mas ele não queria ser sepultado ali. Ele queria ser sepultado na igreja. Como na época não atenderam, a gente providenciou o traslado dos restos mortais dele, e ele está depositado aqui, ao pé da Santa, como era o desejo dele. E o interior da igreja, a bela imagem lá de Nossa Senhora das Graças.
Aí a Igreja Sagrado Coração de Jesus, lá no bairro com esse nome, né? Sagrado Coração de Jesus. Essa foto aí é mais antiga, hoje a igreja está diferente, tem uma laje ali e a secretaria embaixo. Aí o interior da igreja que também era diferente. Tinha uma bela pintura lá atrás, ó, para poder fazer aquela alteração lá, consumiram com essa pintura aí. Aí outra época importante da nossa história, na parte de diversão e lazer, os blocos de samba, né? A gente já teve aqui alguns blocos de samba, Terceiro Mundo, Bamboleiros, Misto, Quente e os Unidos da Boca, que é mais recente, né? Mas eu acho que vocês não chegaram a ver essas escolas desfilando, não. Vamos ver mais escola de samba aí, ó. A bateria da escola, muito bem vestidos, né? Aí, ó, o destaque da escola Unidos da Boca. Aí, ó, Unidos da Boca do Brejo. Quem mora no Brejo? Quem é que mora no Brejo? Sapo. Só que é no brejão mesmo, lá na água. E o símbolo da escola era um sapo, um sapão bem grande, a língua dele, ó. A linguana dele aqui, ó. Era um sapão que animava aí o carnaval de Bambuí. Boneco gigante. Um boneco gigante. Aí, ó, também um boneco gigante, igual lá no Carnaval de Olinda. Aqui já teve também, ó. Esse aí é o Sabonete, né? Era um guarda que tinha aí num banco, que já foi extinto, e era um tipo popular e que resolveram fazer. E ele era flamenguista, ó. Tá com a camisa do Flamengo aí. Aí, ó, porta-bandeira, Evani, Escola de Samba Bamboleiros, desfilava, né? Porta-bandeira que vai na frente ali da escola, mostrando a bandeira, sambando. Vocês já devem ter visto isso aí nas escolas do Rio, de São Paulo. E aí, futebol. O futebol faz parte também. É o time da EB antigo aí, ó. Esse time aí era profissional, disputou o campeonato mineiro da 2ª divisão. Esse é outro time aí, ó, o time do Zíngaro, lá do alto do alto lá, né? Antigamente existia uma rixa muito grande entre os moradores do bairro do Cerrado com os moradores do Lavapé. De vez em quando eles se pegavam lá no centro e trocavam alguns supapos lá, eram rivais. Hoje não, hoje acabou. Do Zíngaro, uma foto rara lá dos menininhos, pequenininhos, lá do Zíngaro, né? Time de futebol Dente de Leite. Por que Dente de Leite? É porque as crianças que têm a primeira dentição e só começa a trocar depois dos 7 anos, né? E até lá para os 12 ainda não tem os dentes definitivos. Lamentável, né? Já nem existe mais o vestiário da Associação Ferroviária Bambuyense. Aí está aí o time da Associação Ferroviária Bambuyense. Aqui está o senhor Newton Carvalho, a filha dele foi diretora aqui dessa escola, a Claré foi diretora dessa escola. Também a Associação Ferroviária, já acabou, não existe mais. E aí a outra escola, Grupo Escolar Dr. Antônio Torres, hoje chama Escola Municipal, né? Escola Municipal. Antigamente era Grupo Escolar Dr. Antônio Torres, foi a 3ª escola construída em Bambuí. E aí a parte externa da escola é uma foto mais recente, mas já mudou também. Veja bem, ó, essa escola já foi assim, ó. Ela era construída de lata. Aqui era de tijolo e aqui de lata, ó. Ela tinha vidros, umas grades, né? Era uma escola muito quente. Antes dela teve uma de madeira. Depois foi construída essa, durou algum tempo e atualmente esse prédio aqui. E a escola aí, ó, aqui ainda não tinha aqueles banquinhos ali não, ó. Aí é uma foto mais antiga. Aí já do lado daqui já tinha, né? Isso. Não são esses aí, não são? Não, tem outros, mas é Tem outros mas não colocou mais. Esse aí é de uma das últimas palestras que a gente teve aqui com uma turma de aluno aqui da escola. Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni.
Giovanni, começando com você, crescendo para você.